O Bíblia Fala de hoje volta à antena da Rádio RCS para lhe trazer mais alguns minutos sobre aquilo que a Bíblia nos pode oferecer da pessoa do Espírito Santo. É este o tema que nós temos abordado diariamente, temos tentado esquadrinhar, digamos assim, este tema que é tão poderoso, tão profundo e provavelmente todo o tempo que nós tivermos aqui para falarmos do Espírito Santo não vamos conseguir dizer tudo. E ainda bem, porque isso permitirá que você desse lado continue a estudar diariamente este tema, porque ele é um tema, eu diria, infinito. Só mesmo na eternidade é que vamos conseguir compreender muito mais coisas daquilo que é o Espírito de Deus. Antes de dar a palavra e conversar um bocadinho com o meu parceiro de conversa, que é o Pedro Esteves, eu queria de alguma forma falar de alguns aspectos muito interessantes, de algumas condições necessárias que nós precisamos para podermos ter o Espírito Santo connosco e para podermos usufruir de todas as bênçãos que Deus nos pode oferecer por meio dele. Antes, porém, da conversa com o Pedro Esteves, eu gostava de convidar novamente a você preparar a sua Bíblia. Se já a tem perto de si, então poderá abrir em Atos capítulo 2. Vamos novamente ao livro de Atos. Como vê, estamos-nos a apoiar muito nos livros do Novo Testamento, porque sem dúvida aqui há um relato bastante expressivo e claro sobre o Espírito de Deus, mas não significa que o resto da Bíblia não tenha passagens que falam do Espírito de Deus. Mas em Atos capítulo 2, eu gostava de ler consigo uma passagem que nós encontramos aqui e que é bastante interessante, no capítulo 2, versículos 37 e 38, que diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é uma passagem que nós encontramos exatamente no momento em que os discípulos participaram naquela manifestação, digamos assim, do derramamento do Espírito Santo. Pedro, é justo dizer que, segundo a Bíblia, existem algumas condições para um crente receber o Espírito Santo? Sim, é totalmente verdade. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa. Como todas as promessas de Deus aos homens, elas são feitas num contexto, se quisermos, de aliança. Portanto, Deus, se faz promessas, implica que quer ficar ligado a nós. As promessas funcionam como que votos. Deus promete fazer alguma coisa e essa promessa também nos implica. Porque se uma promessa da parte de Deus não nos implicasse a nós, então quer dizer que Deus ia fazer o que queria independentemente da nossa vontade. Então, quando nós dizemos a promessa do Espírito Santo, biblicamente é forçoso, é como que dizer que há condições. Essas condições são o contexto dessa aliança. Lembremos também o seguinte, que Deus age sempre num contexto de escolha e liberdade. Ou seja, Deus, desde o princípio, isso é bem claro desde o Gênesis, que Deus respeita o indivíduo. E Deus criou, desde o princípio, indivíduos. Logo, se o Espírito Santo é Deus, não poderia ser de outra maneira. Deus só vai agir na vida daqueles que estiverem disponíveis para a sua ação. É por isso que esse contexto de liberdade individual é o meio, é o contexto no qual Deus quer relacionar-se com os seres humanos. Portanto, estes pontos introdutórios são para explicar que qualquer tipo de relacionamento com Deus vai sempre acontecer neste contexto. Deus dá-nos liberdade de escolha e, portanto, nós, para vivermos essa promessa de Deus e a podermos experimentar na nossa vida, temos que cumprir a nossa parte. Logo, o Espírito Santo só age, o Espírito Santo só habita, só transforma, só dá poder, tudo coisas que já afirmámos e vimos pela Bíblia que são o fruto ou a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo só o fará se nós quisermos. Neste caso, segundo as palavras que tu acabaste de ler, há uma condição que salta à vista. O apóstolo dizia: arrependei-vos, ok? E então ele termina, depois diz: sede batizado, já aqui falámos sobre o batismo, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Que é o mesmo que dizer que sem arrependimento não há a possibilidade de recebermos o dom do Espírito Santo.
Ora, o arrependimento na Bíblia, ele significa, implica uma mudança de vontade, uma mudança de caminho, uma mudança de direção. Quer dizer que o Espírito Santo será derramado de maneira muito especial na vida daqueles que reconhecerem que precisam de mudança. E porquê é que o Espírito Santo então vem depois disso? Porque sem o Espírito Santo o ser humano não é capaz de fazer essa mudança. Esta é que é a grande lição, digamos, do Evangelho. Por isso é que a descida do Espírito Santo é um anúncio, é uma mensagem profundamente enraizada no Evangelho. Ou seja, não está dissociada de Cristo. Precisamente porque nós temos que reconhecer a nossa total dependência e então, como reconhecemos que não somos capazes e que o caminho que seguimos por nós mesmos, ou seja, a nossa vontade natural é contrária à vontade de Deus, quando reconhecemos isso, então o Espírito Santo é-nos dado e nós começamos a ter poder, a ser capazes de alcançar essa vitória. Então, a primeira grande condição é arrependermos-nos, ou seja, reconhecermos que precisamos do auxílio divino para alcançar vitória. Mas eu queria ainda acrescentar, temos tempo para acrescentar aqui uma segunda condição, tão simples, talvez ainda mais que esta, mas ao mesmo tempo tão poderosa, e que nós encontramos registro dela em muitos lugares na Bíblia, mas eu vou ler em Lucas, no Evangelho de Lucas, e no capítulo 11. E aqui encontramos palavras de Jesus. Jesus vai contar uma parábola, normalmente designada como a parábola do amigo importuno, e é neste contexto que Jesus vai dizer duas frases bem conhecidas. Eu vou ler o versículo 9 primeiro e depois leio o 13, para não lermos toda esta secção. No capítulo 9, Jesus vai dizer, capítulo 11, por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isto são palavras muito conhecidas do Evangelho. Algumas pessoas poderiam perguntar-se a que é que Jesus se está a referir. Pedir, quer dizer, podemos pedir tudo? Se eu apetece-me ter uma coisa, se pedir muito a Deus, Ele vai dar-me? Se eu bater muito e insistir, Deus vai acabar por abrir a porta? Aquilo que eu preciso ou quero na minha vida? É evidente que o contexto da passagem não é esse, não é isso que Jesus quer dizer. E quando esta passagem termina, que é no versículo 13, depois inicia-se uma nova história, então fica claro. Jesus vai dizer assim, versículo 13 de Lucas 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. O que é que isto nos mostra? Que Jesus estava, na verdade, a referir-se, quando disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, a quem é que ele estava a referir? Ao Espírito Santo. Porque quando Jesus vai comentar estas palavras para ajudar os discípulos a entendê-las melhor, ele vai dizer, se vocês pedirem o Espírito Santo, o vosso Pai vai conceder-vos esse Espírito. Podemos dizer que a única prenda que o Pai tem para nos oferecer, tão especial e tão rica que pode transformar a nossa vida, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única no sentido, estaria de acordo contigo, porquê? Porque nós não precisamos de outra. É completa, essa dádiva do Senhor é completa, está tudo lá. Porque o Espírito Santo quer ajudar-nos a vencer em todas as dimensões da nossa vida. Por isso também há outras bênçãos pessoais, familiares, materiais, que também vamos alcançar com a bênção de Jesus, e o Espírito Santo também participa nessa dádiva. Mas ele é essa dádiva. Qual é a condição, então, que nós aqui encontramos? É preciso pedir. É necessário pedir o Espírito Santo. E é interessante notar isto. Eu comecei por dizer há pouco que Deus age sempre num contexto de escolha e liberdade, e isto não é diferente para o Espírito Santo. É interessante notar o seguinte. Quando nós pensamos na ação de Jesus, em concreto, para a nossa salvação, há algumas coisas que nós não podemos pedir. Nós não precisamos ou não podemos pedir que Jesus morra na cruz, por exemplo. Claro. A morte de Jesus na cruz foi um elemento essencial no plano da salvação. Eu não posso pedir a Deus, por misericórdia, que Jesus morra na cruz por mim. Porque isto já está feito. Então, essa é uma parte do plano da salvação sobre a qual eu não posso pedir a Deus. Claro. Não é uma condição. Eu também não posso pedir a Deus que o Pai me ame. Eu não posso dizer, por favor, Jesus, Pai amado, ama-me. Eu não posso pedir isto. Claro. Porquê que eu não posso pedir? Porque isto
Isto é uma dádiva gratuita de Deus, incondicional. Essa é é a definição do amor de Deus. Mas já a ação do Espírito Santo no plano da salvação, ela não vai acontecer se eu não a pedir. Cristo já morreu, o Pai ama-me, independentemente do que eu diga, peça ou faça. Mas o Espírito Santo habitar em mim está dependente. Porque se eu não o pedir, ele não me vai forçar. Claro. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não diz a palavra de Deus, mas ele não vai forçar-se no meu corpo. Claro. Eu tenho que pedir e agir em conformidade. Claro. E estas são duas condições muito importantes. Deus não é relutante em dar-nos o seu Espírito Santo, o seu Espírito. Deus é um Deus que está, no fundo, num patamar de bondade, de benignidade para todos nós. E Ele está disposto a oferecer-nos em qualquer momento, a qualquer hora, as vezes que quisermos, mas temos que lhe pedir. Por isso o conselho que fica aqui neste dia, nas manhãs da RCS, é que você de alguma forma possa pedir a Deus essa porção do Espírito Santo para que Ele conduza a sua vida, para que Ele dirija a sua vida e para que você seja feliz. Já sabe, hoje já não temos mais tempo, o Bíblia Fala termina aqui, mas amanhã estaremos de volta neste mesmo horário e se quiser acompanhar todos os outros programas sobre o Bíblia Fala e que já registámos, poderá passar pelo site da RCS, poderá passar também pelo Facebook ou então pelo Hope Channel Portugal. Está lá tudo. Até amanhã, se os quiser.